Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha que interessante. Deus, quando nos justifica, Ele tira de nós a imputação pelo pecado, Ele nos livra do pecado. Qual é a nossa meta como cristãos? Amém? A nossa meta é um dia estarmos nos céus com o Senhor, na glória, amém? Mas a salvação, ela é um processo? Sim, ela é um processo, amém? E nós vamos entender um pouquinho por que ela é um processo, e é por isso que agora nós vamos ser transformados dia após dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o nosso modelo, Jesus Cristo. Sem santidade não vai ser possível estar na presença do Senhor. A ausência de paz, infelizmente, indica ausência de santidade, amém? Quando não há paz, é porque não há santidade. Vamos então para a palavra do Senhor, é um versículo apenas, eu gostaria que vocês abrissem, Hebreus 12:14, amém? Hebreus 12:14, aleluias. Hebreus 12:14, amém? Acharam? Quem não achou? Amém? Lá no Novo Testamento, né? Depois de 1ª e 2ª Timóteo, amém? Hebreus 12:14, a palavra do Senhor diz assim: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações mais uma vez nessa noite, Deus, através de tudo aquilo que o Senhor já colocou de antemão no meu coração, Pai, que nós possamos refletir sobre a Tua palavra aqui nesse lugar, Senhor, porque nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra absoluta, inerrante, poderosa, palavra que transforma nossas vidas, Senhor, e eu creio que hoje não será diferente, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que cada um que entrou neste lugar nesta noite, não vai sair da mesma forma como entrou, porque é o poder da Tua palavra, não sou eu, não tem nada a ver comigo aqui nesse lugar, mas tem a ver com o poder da Tua palavra proferida aqui nesse lugar. Abençoa nossas vidas, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Deus, que nós possamos receber de Ti nessa noite mais uma vez, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, amém? Podem sentar-se. O tema que eu dei nessa noite é salvação gera santidade, amém? Salvação gera santidade. Vou fazer uma perguntinha para vocês: salvação gera santidade ou santidade gera salvação? Alguém se arrisca, não? Amém? Glória a Deus. É aquela velha história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Todo mundo conhece. Mas a palavra, ela é inerrante, como eu disse, ela é exata, ela é esclarecedora, e salvação gera santidade. A santidade não gera salvação, porque a salvação, ela é a graça de Deus sobre nossa vida, nós recebemos de graça, amém? Não recebemos por mérito, não adianta nós queremos ser santo para ser salvos, nós somos santos porque somos salvos, mas não somos salvos porque somos santos, amém? Aleluias. A salvação é de Deus para nossas vidas, e Ele nos dá de graça, sem merecermos, aliás, nós nem mereceríamos, amém? Porque a palavra diz que nós não somos merecedores de tal graça, amém? Mas o Senhor derrama sobre nós essa graça, glória a Deus por isso, amém? E por isso somos salvos, aleluia. Existem condições que são necessárias para que nós possamos vivenciar situações em nossas vidas, tá? Eu vou falar algumas coisinhas para a gente poder entender um pouco todo esse ponto que eu quero colocar para vocês. Por exemplo, uma pessoa pode ser médico ou médica se não cursar um curso de medicina? Não, né?
Para a pessoa ser médico, ser médica, ela precisa fazer uma faculdade de medicina. Uma pessoa poderá ser mãe se ela não passar por todo o processo de gestação? Não, ela tem que passar por todo um processo de gestação para poder ser mãe. E assim é em tudo em nossas vidas, amém? Para a gente atingir uma meta, atingir uma condição, viver uma situação, é preciso que a gente passe por algumas condições em nossas vidas, amém? E aí é uma pergunta que fica aqui: a pessoa, para ser médica ou médico, ela precisa fazer uma faculdade de medicina. Agora eu pergunto para vocês, é fácil fazer uma faculdade de medicina? Amém? Eu creio que nós não temos nenhum médico, temos uma psicóloga, né? Mas que é mais ou menos da área, né? A gente sabe que não é fácil, amém? Mesmo não sendo médicos, nós sabemos que é difícil. São 5 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, amém? São 7 anos para que o médico possa clinicar. Não é fácil. É fácil ser mãe, passar por um processo de gestação? Não é fácil, amém? Nós sabemos, né? A pessoa passa mal, se sente mal, indisposta, ânsia de vômito, dores, e vem toda aquela situação. Mas para ela ser mãe, ela precisa passar por esse processo, amém? Não é fácil, nós sabemos disso. Para que nós possamos atingir, então, algumas metas em nossas vidas, para que nós possamos viver algumas situações, é preciso passar por um processo, amém? Temos que passar por um processo, não existe um atalho para que isso ocorra, amém? Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, nós precisamos sacrificar outras coisas, e precisamos despender esforços, amém? Fácil de entender, né? Aleluias. Qual é a nossa meta como cristãos? Amém? A nossa meta é um dia estarmos nos céus com o Senhor, na glória, amém? É isso que nós esperamos, nós ansiamos pela vinda do Senhor, para que nós possamos ser levados aos céus, amém? E lá estar na presença do nosso Deus poderoso. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, amém? Então, qual é o processo para nós atingirmos essa meta? Amém? Esse processo chama-se salvação. Salvação, amém? A salvação, ela nos permite, embora, como eu disse, nós não merecíamos, mas fomos agraciados com esse presente fenomenal, fantástico, e nós então, através desse processo da salvação, nós podemos ter a certeza que um dia nós estaremos na glória com o Senhor, amém? Mas a salvação, ela é um processo? Sim, ela é um processo, amém? E nós vamos entender um pouquinho por que ela é um processo. A salvação, ela é o processo pelo qual nós temos que passar, então, para nos achegarmos ao Senhor, nos achegarmos a Deus. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. É um processo. Você não pode dizer: eu fui salvo e pronto, acabou aí, morreu, e nada mais é preciso ser feito. Não, existe um processo, e nós temos que passar por esse processo, amém? O processo que envolve a salvação é ouvir a palavra. Através de ouvir a palavra, nós adquirimos a fé. Está lá em Romanos 10, 17, não precisa abrir. Romanos 10, 17 diz o seguinte: a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, nós ganhamos a fé, nós obtemos a fé, e essa fé é o que nos leva a ser salvos, porque nós passamos a crer no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós cremos no Senhor, nós somos então justificados. Romanos 8,33 diz: é Deus quem nos justifica, Ele nos justifica, amém? Então, pelo fato de crermos no nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós somos justificados. Sendo justificados, nós somos regenerados. Nós deixamos a nossa velha natureza, o velho homem ficou lá para trás. Agora nós somos um novo homem, nós nascemos de novo, somos regenerados. E somos regenerados por quem? Pelo Senhor. Está lá em 1 Pedro 1,3 que diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva. Aleluias, amém? Deus nos regenerou para uma esperança viva, aleluias. Sendo regenerado, agora nós vamos ser o quê? Santificados, aleluias. Santificados
Por quem? Pela palavra. E essa palavra que nós lemos, ela nos santifica, porque lá em João 17:17 a palavra diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? É a palavra de Deus, é ela que nos santifica. Amém? E nós sabemos também que a palavra de Deus se renova a cada dia, e como a palavra se renova a cada dia, nós também temos que ser renovados a cada dia através da palavra. Então nós começamos já a perceber que a santificação não é pontual. Olha que interessante, a justificação, a regeneração é instantânea. Deus, quando nos justifica, Ele tira de nós a imputação pelo pecado, Ele nos livra do pecado. Não é mais imputado a nós o pecado, porque o pecado, quem carregou nossos pecados foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso através de um ato. A regeneração, ela acontece da mesma forma, ela é pontual, ela não é progressiva. O Senhor nos regenera. Nós ontem éramos o velho homem, a velha criatura, a velha natureza fazia parte de nós. De repente nós cremos no Senhor, e o Senhor agora nos transforma numa nova criatura. Já não somos mais o velho homem, a velha criatura, agora somos uma nova criatura, aleluias, em Cristo Jesus. Isso é instantâneo, mas a santificação não. A santificação, ela é progressiva, amém? Aleluias. E depois da santificação, nós vamos ser o quê? Glorificados. O nosso corpo será glorificado pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 3, 20 e 21, que diz: Ele, Jesus Cristo, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluias. Nós teremos o nosso corpo glorificado como o corpo de Jesus, aleluias. E assim nós então passamos por todo esse processo, e chegamos no final, que é ser revelados como filhos de Deus. Nós vamos ser revelados como filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,19 que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, aleluias. Quando nós estivermos lá na glória com o Senhor, com o nosso corpo glorificado, a nossa natureza de filhos de Deus vai ser revelada, e até a natureza vai se alegrar, porque hoje a natureza, ela vive na miséria, ela vive degradada, porque esse foi o destino que ela teve, até esse grande momento, onde nós seremos revelados como filho, e a natureza então se alegra, porque ela também será liberta nesse dia, aleluias. Glória a Deus por isso. Então o processo da salvação, ele se resume no quê? Fé, conversão para Cristo, justificação dos pecados, regeneração para uma nova vida, santificação para a formação do caráter de Deus. A santificação transforma o nosso caráter, tal qual o caráter de Deus. Amém? Deus é santo, e não existe um mínimo de coisa errada nele. O caráter dele é impecável, e é por isso que nós não podemos estar diante de um Deus tão perfeito, com as nossas imperfeições de caráter, de moral. E é por isso que agora nós vamos ser transformados dia após dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o nosso modelo, Jesus Cristo. É esse modelo que nós perseguimos, e é nesse modelo que vamos nos transformar. E quando nós chegarmos lá, e tal e qual o nosso varão perfeito, que é Jesus Cristo, nós então teremos condições de estar na presença de Deus. Aleluias. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho, amém? E por fim a glorificação, que é para nos adequar ao reino celestial, porque nós não podemos estar lá na glória com esse corpo mortal, com esse corpo corruptível. Nós temos que estar com um corpo incorruptível, tal qual o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos estar na presença de Deus, aleluias.
O processo então da salvação, amados, para prazer de alguns, talvez preocupação de outros, talvez até tristeza de alguns também, é necessário que haja esforço. Amém? Então nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar que porque um dia nós cremos no Senhor, tudo aqui se encerra aí. Não, tudo começa aí. Como eu disse, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Amém? Essa salvação, ela anda conosco. O nosso processo, ele está atrelado à nossa salvação. Nós fomos justificados, fomos regenerados, mas agora temos que ser santificados, e para se santificar, é preciso se esforçar. Mas, pastor, com base em que você está dizendo que eu preciso me esforçar? Com base no versículo que nós acabamos de ler. Simples assim. Procurai viver em paz com todos, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurai viver. Eu tenho outra versão que diz, olha só, essa é chocante. Amém? Esforcem-se. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Amém? A palavra é muito clara. Ela nos diz que temos que nos esforçar para viver em paz e para sermos santos. Então não é tão simples. Precisa haver esforço da nossa parte. Amém? Amém? Difícil falar amém às vezes, né? Quando a coisa aperta, né? Mas a verdade é essa. Amém? Não tem jeito. É a palavra de Deus. E nós não podemos questionar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas às vezes acham que porque creram, e uma vez aconteceu, de uma forma pontual, a justificação, até a regeneração. Acaba aí, e a pessoa se acomoda. Só que aqui a palavra diz, se esforce para ser santos. Por quê? E o final? Agora é que é o duro da questão. E o final do versículo? Porque sem santidade não será possível ver a Deus. Sem santidade não vai ser possível estar na presença do Senhor. Características da santificação. Ela é posicional. Nós fomos santificados no momento em que cremos no Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, na nossa conversão. Ali já começou o nosso processo de santificação. Amém? Então ele é posicional, porque nós nos posicionamos um dia diante do nosso Senhor, e cremos no nosso Senhor. E pelo fato de nos posicionarmos e crermos, a nossa santificação começou o seu processo ali. A santificação, ela é progressiva. Nós estamos nos santificando a cada dia pela palavra. Porque a Bíblia fala que a palavra nos santifica. A cada dia nós estamos sendo santificados. E a palavra é a arma poderosa que nós temos que usar para nos santificarmos. Mas pastor, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou honesto, eu faço tudo corretamente. Tem um monte de gente no mundo que faz tudo certinho, corretamente. Eu conheço um monte e não são crentes, não creem em Jesus. Mas além de nós fazermos tudo correto, tudo certinho, tudo da forma que, do jeito que a lei manda, além de tudo isso, nós temos que seguir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra quem é Deus no seu caráter, na sua moral. E muitas vezes nós não temos condições de aprender isso no mundo, porque o mundo não é escola para nós nesse quesito.
A nossa escola é a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia nós vamos conhecer a vontade de Deus para nós. E apenas conhecendo a vontade de Deus é que nós teremos condições de agir de acordo com aquilo que Deus quer que nós hajamos. A palavra de Deus, ela é fundamental. Amém? Ela é posicional, ela é progressiva, e a palavra também, a santificação também é definitiva. Nós vamos alcançar o grau mais elevado de santidade preparado para nós. Que grau é esse? É quando nós atingirmos o mesmo grau de santidade do nosso Senhor. É isso que é o caminho, é para esse caminho que nós estamos indo, esse é o nosso destino. Chegarmos à estatura de varão perfeito. Aleluias. Esse é o nosso caminho. Por isso que ela é definitiva. E por fim ela é final, a santificação é final. Por que ela é final? Porque o mortal vai dar lugar à imortalidade, e o corruptível vai dar lugar ao incorruptível. Aleluias. Aquilo que é mortal vai deixar de ser mortal, vai passar a ser imortal, e aquilo que é corruptível em nós vai deixar de ser corruptível para se tornar incorruptível. Aleluias. A santidade anda lado a lado com uma vida de paz. A palavra diz aqui no versículo que nós lemos: esforcem-se para viver em paz com todos. Com todos. E é interessante, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós nos pegamos em situações tão complicadas nesse sentido, ou presenciamos situações tão complicadas nesse sentido, de irmão falando de irmão, irmã falando de irmã, quando a palavra diz que nós temos que viver em paz com todos. Com todos é com todos, amém? É dentro da igreja e fora da igreja. Agora, quem dirá dentro da igreja? Amém? Então nós começamos a ver pessoas falando: olha, aquele irmão é assim, assado, ele é errado, faz isso, faz aquilo, não concorda com o procedimento dele, não concorda com as atitudes dele, não gosto do que ele faz assim, que ele age dessa forma. Que coisa errada, irmãos. Eu proponho a gente fazer um exercício. Toda vez que nós formos criticar um irmão ou uma irmã, vamos, em vez de criticar, buscar uma palavra de elogio, buscar uma boa qualidade nessa pessoa. Como que será que vai ser a mudança na nossa vida? Amém? Porque aqui a palavra, ela está falando conosco. Ela está dizendo o seguinte: que eu tenho que viver em paz com todos. Amém? Não está dizendo todos têm que viver em paz comigo. Tem que partir de mim. Amém? Então é um bom momento esse em que nós podemos refletir e pensar um pouco nas nossas atitudes. Porque, irmãos e irmãs, não é fácil. A gente, na posição que está, a gente vê muito isso. Um falando do outro, outro falando do um, é uma coisa inacreditável. Não deveria ser dessa forma, amém? Um relacionamento correto com Deus nos leva a relacionamentos corretos com os nossos irmãos. Se nós temos um relacionamento correto com o nosso Deus, nós vamos ter relacionamentos corretos com os nossos irmãos. Se nós não estamos tendo relacionamentos corretos com nossos irmãos, é sinal de quê? Que nós não estamos tendo um relacionamento correto com o nosso Deus. Amém? Porque o relacionamento correto com Deus vai fazer com que você tenha, ou eu tenha, um relacionamento correto com nossos irmãos. Embora nem sempre nós amemos da forma apropriada, devemos procurar a paz com todos. Talvez você não morra de paixões por um irmão, por uma irmã. Talvez você não ame da forma como deveria amar, da forma ideal, mas pelo menos você tem que procurar ter paz com as pessoas.
porque a palavra aqui ela é estanque. Tenham paz com todos. Tenham paz com todos. A paz, irmãos, ela precisa ser cultivada. A paz, ela não aparece na igreja de uma forma automática. Não é porque nós entramos numa igreja, começamos a frequentar uma igreja, a gente acha que ali vai ter paz, porque faz parte desse métier, desse convívio, dessa comunidade. Afinal de contas, são todos cristãos, creem em Jesus Cristo, que é o Senhor da paz. Então ali deve ter paz. Não é assim. A paz, ela tem que ser cultivada, ela não é automática. E esse cultivo não é Deus que vai cultivar, não, somos nós que temos que cultivar. Amém? Nas contendas sempre haverá manifestação de carnalidade. Quando existem contendas, existe manifestação da carne. Existe manifestação da carne, não tem jeito, amém? Ela sempre vai se sobressair, sempre vai buscar interesse próprio. Na contenda é sempre dessa forma. Seja numa discussão, você sempre vai querer ter razão. Seja numa disputa por algo, você sempre vai querer ter o domínio, vai querer ganhar aquela disputa. Não tem jeito. Contenda não pode existir no nosso meio. Não pode existir. A ausência de paz, infelizmente, indica ausência de santidade. Amém? Quando não há paz, é porque não há santidade, ou porque o processo ainda está muito no início. Amém? Mas tudo bem, pastor, está no início, mas está caminhando, né? Mas está caminhando, só que Jesus está voltando. Nós temos que estar preocupados com isso. O nosso cronos, amém? Né? Que é o nosso tempo terreno, ele tem que se sincronizar com o kairos de Deus, que é o tempo de Deus, amém? Porque não adianta nós estarmos no meio do processo e Jesus vem, e aí? A palavra diz que sem santidade não veremos a Deus, e aí não tem jeito. Se nós ainda não chegamos no padrão que deveríamos chegar de santidade, como que nós vamos estar? Difícil, irmãos. A igreja não existe para nos servir. A igreja é local de interesse mútuo. Porque isso acontece, irmãos. Muitas pessoas acham que a igreja existe para nos servir. Não. A igreja é um local onde o interesse coletivo é mútuo. Amém? Nós temos um interesse único, que é o quê? Fazer a vontade do nosso Deus. Cultuar o nosso Deus, fazer aquilo que Ele espera de nós, cumprir a vontade dEle através do que vem aqui na palavra dEle, fazer o ID, amém? Levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Isso é a igreja. A igreja não é um lugar onde eu vou lá para consertar minha vida, eu vou lá para conseguir a minha casa, eu vou lá para isso, eu vou lá porque eu quero algo na minha, eu quero um carro novo, eu vou lá porque eu preciso melhorar a minha situação. Eu não. Jesus não pode fazer isso? Pode. Deus pode mudar a nossa situação, Deus pode nos dar carro, pode nos dar casa, pode fazer milhões de coisas, mas esse não é o objetivo. Então nós temos que estar muito cientes daquilo que por isso que é importante, irmãos, é a visão macro, nós temos uma macro visão, uma visão do todo, não focarmos numa determinada situação. Eu estou com um problema, a igreja tem que resolver o meu problema. Não é isso somente. A igreja existe porque o evangelho precisa ser expandido, o reino de Deus precisa ser expandido, amém? Por isso nós estamos aqui, e nós não podemos perder esse foco, aleluia. Sem a santidade ninguém verá a Deus, aleluia. Isso exige um processo de transformação radical em nossas vidas, que na maioria das vezes nós não temos força para isso, não temos nem condições para isso, mas nós temos sim uma energia sobrenatural que vai nos impulsionar para frente,
que é o Espírito Santo que habita em nós. Aleluias. Ele é que vai nos dar força, porque se não for pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós não teremos nem força para buscar essa santidade que é necessária à nossa vida. Mas o Espírito Santo, esse sim, nos dá força. Porque a palavra diz que quando estamos fracos, é que nós nos sentimos fortes, porque já não é mais pela nossa força, mas é pela força do nosso Deus, aleluias, e a força do nosso Deus se manifesta em nós, através do Espírito Santo que habita na nossa vida, aleluias, glória a Deus por isso. E é essa força, essa energia do Espírito Santo que vai nos levar a receber a natureza moral de Cristo, no sentido mais literal da palavra, natureza moral de Cristo, aleluias. Nós temos que ser iguais a Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser tal e qual o nosso Senhor. E é essa força do Espírito Santo que vai nos encaminhar para isso, aleluias. Ver o Senhor é estar na presença do Senhor. Isso exige mais do que meramente habitar onde Deus habita. Estar na presença do Senhor não é porque Deus habita os céus e nós estarmos lá habitando os céus. Não é só isso, amém? Envolve também transformação dos filhos de Deus segundo a imagem do Filho, que é Jesus Cristo, aleluias. Nós temos que ser transformados segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos lá na glória com o Senhor, aleluias. E é dessa forma que nós vamos compartilhar da natureza e dos atributos do Senhor, aleluias. E para fechar, irmãos, esse versículo que nós lemos aqui, se não for o mais importante, se não for o mais importante, é um dos mais importantes do Novo Testamento, porque ele mostra de uma forma clara e absoluta a necessidade da santificação para que a salvação seja consumada, amém? Deu para entender isso? É tão importante esse versículo, irmãos, irmãs, que ele nos mostra de forma clara, literal, como você lê é a maneira como você entende. Não existe não há preciso um esforço de interpretação aqui não é uma metáfora, não é nada disso, não é uma parábola, está muito claro. Ele mostra claramente e de uma forma absoluta a necessidade que nós temos da santificação para que a nossa salvação seja consumada. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, amém? Amém. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer primeiramente, ó Pai, por esse momento, Senhor, de reflexão, Senhor, que o Senhor nos permitiu acerca do rumo da nossa vida, da nossa existência, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, é tão importante nós nos conscientizarmos, Senhor, da maneira como estamos caminhando, da maneira como estamos vivendo, Senhor, sendo sabedores, Deus, de que existe um único caminho correto que devemos seguir, Pai, e que esse caminho não pode ser negligenciado, Deus. Por isso que a Tua palavra é tão importante e nós temos que estar constantemente, Senhor, imbuídos dessa palavra, mergulhando nessa palavra, Senhor, para saber exatamente tudo aquilo que devemos fazer e como devemos fazer, Senhor. Deus, a Tua palavra foi muito clara aqui nesse texto, Senhor. Esforça-te para viver em paz com todos e para ser santificado. Senhor, a Tua palavra não tem como nós fugirmos disso. Nós temos que nos esforçar para buscar a paz com todos e para buscar a santificação, que é tão importante, Deus, para que um dia nós possamos estar junto de Ti, Senhor, podendo estar na Tua presença, porque a Tua palavra diz que sem santificação não poderemos ver o Senhor.
não poderemos estar na tua presença. Nos ajuda, Senhor, que teu Espírito Santo, Deus, venha fazer um mover poderoso em nossas vidas, Deus. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha agir de uma forma tão contundente, Senhor, tão contundente em nossas vidas, de forma a nos impulsionar sempre para frente, Deus, sempre caminhando da forma correta, buscando, Senhor, a cada passo, a cada dia, a cada minuto, Senhor, de glória em glória, como diz a tua palavra, Deus, a santificação que é tão necessária para nossas vidas, Deus. Senhor, que nós comecemos a deixar tudo aquilo que não presta, Senhor, e que hoje está fazendo parte de muitas vidas, Senhor, muito lixo, Senhor, que nós estamos arrastando junto conosco, e que está nos atrasando nesse caminho, Senhor. Nós temos que nos livrar de tudo isso, Deus, para poder caminhar, Senhor, Deus, em linha reta, para frente, Deus, para o alvo, Senhor, que nós temos que atingir, ó Deus. Deus, abençoa teu povo, Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor, abra, Deus, a nossa visão espiritual, Senhor, para que nós possamos enxergar o que realmente importa, os verdadeiros tesouros que nós temos que carregar, Senhor, nessa jornada terrena que é onde estamos agora, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos desse lugar, somos estrangeiros aqui nesta terra, Senhor, mas temos que passar por aqui, Deus. E essa passagem não pode ser, Senhor, uma passagem em que nós começamos a pegar tudo aquilo que não presta e agregar, Senhor, às nossas vidas, carregando um fardo pesado que vai nos desviar, que vai nos atrasar, que vai fazer com que nós corramos riscos, Senhor, espirituais em nossas vidas. Que nós, nesta noite, Deus, possamos refletir, Senhor, sobre tudo que nós vivemos, a maneira como vivemos, Senhor, tudo aquilo que nós hoje valorizamos, que não deveríamos valorizar, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Senhor, abrir nosso coração nessa noite, Deus, abrir nosso coração, Deus, para que o Senhor venha, Senhor, fazer morada em nós, Pai, nos ajudando, Deus, nesse trajeto, Senhor. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos glorificar o Senhor com uma grande salva de palmas, amém? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus, amém? Aleluias, glória a Deus.